Está começando mais um Ana Kaline Entrevista e a minha convidada de hoje tem muita história para contar. São mais de 20 anos de profissão e também agora com uma novidade. Ela é especialista em comunicação. Sabe aquela pessoa tímida, que tem medo de falar com a câmera, que não consegue falar em público? Pois é a solução do seu problema. Eu vou conversar hoje com a Fabiana Teixeira, ou melhor, com a Fabi Teixeira. Bom dia, querida, tudo bem? Bom dia, Ana, que prazer poder falar com você aqui, ter esse bate-papo, contar um pouquinho de projetos e também da minha carreira aí de mais de 20 anos, como você falou. Às vezes a gente olha para trás e fala, como o tempo passa rápido, né? Você está jovem ainda, eu fiz 32 anos de profissão esse ano, caramba. Uau! Fabi, vamos voltar um pouquinho ao passado. Onde nasceu Fabiana Teixeira? Aqui em São Paulo. Nasci em São Paulo. Que lugar de São Paulo? Eu nasci no Jardim Paulista e nasci na Avenida Paulista, ali na Poromátria. Eu falo assim que eu sou paulistana de alma, de tudo. Família grande? A minha família é assim, o núcleo aí não é grande, né? Era minha mãe, meu pai e meu irmão. Mas o meu pai, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles têm cada um 7 irmãos. Então, eu tenho muitos primos, muitos tios. Então, as reuniões de família eram sempre bem agitadas? Bem agitadas. O que fazia seu pai e sua mãe? Então, meu pai é jornalista também, e a minha mãe era artista plástica. Eu ainda não me acostumei a falar da minha mãe no passado, porque ela faleceu faz pouco, então é um novo hábito que eu tenho que ter. Ela é, né, na verdade. A gente né? Que é espírita sempre acredita que ela está por aqui. E como é que surgiu a vontade de ser jornalista? Desde pequena ou você já sentiu vontade de outras profissões? Então, eu brinco que eu acho que eu sempre quis ser jornalista. Outra vontade de profissão, eu fiz balé 13 anos e eu amava dançar, falava que eu ia dançar como profissão quando eu era adolescente. Mas a minha mãe contava que quando eu tinha 5 aninhos eu falava para eles assim, como é que entra ali dentro da televisão? Eu achava incrível aquilo, eu sou da época da TV de tubo, né? Então eu imaginava que as pessoas ficavam pequenininhas e entrassem lá dentro e tinha toda aquela magia da televisão. E eu sempre fui muito fascinada pela televisão e sempre fui muito comunicativa. Minha mãe conta que eu ia no supermercado e eu perguntava para a pessoa, você tem filhos? Você gosta disso? Você gosta daquilo? Ela, pelo amor de Deus, não começa a perguntar, nem todo mundo quer te responder. E eu sempre tive esse lado bem comunicativo. Então, quando eu fui para fazer colegial e para prestar o vestibular, eu não tive outra opção, eu só prestei para jornalismo, então jornalismo sempre foi a minha paixão. Você fez jornalismo aonde? Na PUC aqui de São Paulo. Aqui na Monte Alegre. Isso, pertinho de você, né? Pertinho de mim, eu fiz FIAM, mas morava na Monte Alegre. Você acredita? Agora eu moro na Barra Funda, perto da Record, que foi outra casa sua, mas depois a gente fala sobre isso. Como é que foi o primeiro emprego? Como é que foi a primeira experiência? Qual foi? Eu fui trabalhar na TV Alphaville. Eu tenho uma amiga que até hoje é minha amiga, que é a Roberta Manresa, que é do Papo de Mãe. Ela fez faculdade comigo e ela morava em Alphaville. Ela começou a trabalhar na TV Alphaville. Aí ela falou, Fabi, tem uma vaga na TV Alphaville, você quer ir? Eu falei, quero. E o bom da TV Alphaville na época, que era uma TV que estava começando, mas era do Guilherme Soliar, que é o sobrinho do Silvio Santos. Então tinha todo um suporte do SBT para a TV. Então a gente tinha jornal, então a gente fazia reportagem, apresentava o jornal. Então foi a minha primeira imersão aí nesse mundo do jornalismo. Nós temos outra coisa em comum, eu trabalhei na TV Alphaville. Olha, mundo pequeno, né? Era o Roberto Soliar que cuidava, né, na época. Eu lembro dele. E de lá, você ficou quanto tempo lá e de lá você foi para onde? Então, lá eu fiquei praticamente 1 ano e eu fui para a TV Cultura, porque o meu professor de rádio e TV na época, na PUC, era o Marco Nascimento, que era o diretor de jornalismo da Cultura. E eu levava as minhas fitas, as reportagens que eu fazia lá na TV Alphaville e mostrava para ele. Aí ele falava assim, você quer ser repórter? Eu falava assim, não, eu sou, olha aí as minhas matérias, eu apresento o jornal. Ele, não, você quer ser repórter, né? Eu falei,
eu já sou, né? Eu quero ir para outras emissoras, não sei o que você acha? Aí ele olhava e ria, tanto é que às vezes a gente se encontra e eu falo para ele assim, você é o culpado de tudo. Ele falou assim, eu vou te arrumar um estágio na TV Cultura. E daí eu migrei da TV Alphaville, eu fui para a TV Cultura, como estagiária, e lá foi sim a minha grande escola. Eu falo assim, minha faculdade foi a TV Cultura, porque ela tem aquele cuidado com a notícia, para realmente com a qualidade, e lá eu aprendi de tudo. Eu fiz a rádio escuta, eu ajudei na pauta, na produção, eu saía com os repórteres, aí eles faziam a reportagem deles, e daí na sequência eu fazia a minha versão, e aí eles editavam, tinha todo um carinho e uma atenção. E eu fiquei na TV Cultura 2 anos, e aí antes de me formar, eu passei para reportagem. E qual foi a primeira reportagem? Você lembra? Lembro, eu lembro. O meu pai sempre trabalhou em jornalismo esportivo. E aí, o que acontece? Você sempre tem aquela coisa, né? Ah, se o pai é do esporte, ela entende de esporte, só que eu acho que até por conta de ficar tanto sem meu pai nos finais de semana, por ele trabalhar no jornalismo esportivo, eu sempre tive uma birra com o esporte, vou ser bem sincera. E eu não era desse universo, mas quando você tem que abraçar as oportunidades, é o que eu falo sempre para os meus mentorados e para os meus alunos. O que vier para você, abraça e agarra com unhas e dentes. O Maradona veio para o Brasil, olha isso, Ana, o Maradona veio para o Brasil para um jogo que era para uma entidade, né? Com o Careca. O Careca tinha um time em Campinas e ele fez um jogo com os melhores amigos na fazenda dele. Aí o pessoal da cultura, não. O repórter que ia fazer não pôde, teve um problema. Ele falou, então você vai, né, Fabi? Você entende de esporte? Eu entendo, eu vou. Só que, na época, não tinha celular, não tinha essa questão de internet. Então, o que facilita muito a vida hoje de quem está entrando na profissão. Na época, não, era o arquivo realmente que você tinha que procurar na mão, você fazer todas as perguntas para você ter o melhor texto. E eu lembro que quando eu fui lá, tipo, a imprensa inteira estava cobrindo. Imagina a vinda do Maradona para o Brasil, o Maradona era o astro do momento. E foi realmente uma experiência muito importante, porque eu falo assim, a gente não dizer não, por mais que você tenha medo, mas vai com medo mesmo e traz o resultado, faz sempre o seu melhor. Lógico que você vai aperfeiçoar no decorrer, vai aperfeiçoar no decorrer, mas se você tiver responsabilidade de trazer o seu melhor, eu acho que realmente aí você ganha o mundo. Eu sempre digo, ninguém nasceu sabendo, né? Sim. Você aprende, o seu pai virou jornalista esportivo aprendendo. Ele Sim. Também começou um dia, né? Então a gente tem que acreditar nessa situação. E da cultura? Quanto tempo na cultura como repórter e depois foi para onde? Eu fiquei 3 anos no total na cultura, eu fiquei 1 ano como repórter, e daí a Bandeirantes estava com aquele projeto novo do Canal 21. E o Carlos Gomes era meu chefe na cultura na época, e ele também era um dos chefes desse novo Canal 21. E aí ele falou, Fabi, vai ter uma vaga no Canal 21, e eu tinha aquele contrato temporário na cultura, né, que eu ia sempre cobrindo férias. E aí ele falou assim, aí eles estão contratando repórter, eu acho que é uma super oportunidade para você. Aí eu fui lá, conversei com o Cocho, e que era o diretor do Canal 21, que também foi uma outra grande escola, e acabei indo para Bandeirantes, e ficando lá cerca de 3 anos, do Canal 21 para Bandeirantes. Eu falo que o Ricardo Couto tem... a maior qualidade dele é a filha que ele tem, a Mari. Com certeza, que é do Papo de Mãe também, junto com a Roberta. Eu fiz uma vez também. Dentro da Bandeirantes, era um jornalismo, da Bandeirantes, Canal 21, era um jornalismo diário, era o rua, era o que você... Era rua, muita rua e muito ao vivo. Eu falo que eu descobri, eu adoro o ao vivo e até a minha carreira foi muito trilhada realmente na história do ao vivo. E o que aconteceu? Eu fui para o Canal 21 porque ele tinha essa pegada, né, de misturar a rádio com a TV.
E então, o que aconteceu? Quando eu cheguei no Canal 21, a Bandeirantes tinha aquela coisa das coberturas ao vivo, CPI da máfia dos fiscais, então fiz muito ao vivo na CPI da máfia dos fiscais e comecei a fazer a cobertura aérea, que era, né, cobrindo São Paulo nos principais jornais, e fiquei muito fazendo reportagem aérea, tanto é que foi o que me levou para a Record. Foi justamente por conta... até os cinegrafistas brincam. Fabi, se deixar você para falar de um copo d'água, você fica 7 horas no embromation falando do copo d'água. E o aéreo tem muito disso, porque você tem que narrar, você tem que interpretar meio o que está acontecendo, então você tem que ter um repertório bom aí de gogó para manter. E quando eu fui contratada para ir para a Record, eu fui para ir justamente para fazer o helicóptero. Você ficou quanto tempo na Record? 15 anos na Record. Foi sua maior casa. Lá você foi apresentadora também. Fui. Aí fiquei na Record 15 anos. Eu falo que na Record eu fiz de tudo e foi também... Eu falo que todos os lugares que você passa, você leva muito aprendizado e deixa um pouquinho de você. Na Record eu fui para fazer essas coberturas aéreas, fiz helicóptero 7 anos, praticamente quase todos os dias. Aí fiz Fala Brasil, fiz o SP no Ar, foi o jornal que eu fui, aí apresentei o SP no Ar, depois do Fala Brasil, eles vieram com aquele projeto novo, que era o Hoje em Dia, que foi o primeiro programa para misturar o jornalismo com o entretenimento, e aí eu fui para esse projeto que era o Hoje em Dia. E eu falo que lá eu tive muitas oportunidades, porque como ele tinha essa pegada do jornalismo com o entretenimento, eu tive a possibilidade de fazer coberturas que marcaram a minha carreira, que foi a cobertura quando eu entrei na Casa Branca, que a gente foi convidado pelo governo americano, foi terremoto no Haiti, então o resgate dos 33 mineiros no Chile, e eu viajei o Brasil inteiro justamente apresentando um quadro que era o Beleza na Comunidade, que eu falo isso, conhecer o Brasil é uma coisa, mas conhecer a comunidade, em cada cantinho, ver realmente como as pessoas vivem, qual que é o hábito, a cultura, porque o Brasil é muito grande, né? Eu falo assim, tem diversos problemas, mas também eu falo que tem o melhor, que é a população. Como você é acolhido, como as pessoas são carinhosas com você. Então, minha gratidão é eterna pela Record por todas as possibilidades e oportunidades que eu tive. A matéria mais importante foi a da Casa Branca, para a sua carreira? Eu acho que tem um peso, né, por ser Casa Branca, e quantas pessoas tiveram possibilidade e essa oportunidade de estar lá. Eu brinco, lembra aquela cena do Bush saindo com o cachorrinho? Então, a gente passou por aquela porta, eu brincava até com o Caco, que era o meu cinegrafista que foi comigo. Tem esse peso, mas eu falo que a mais importante para mim foi o terremoto no Haiti. Eu acho que ali eu tive um choque de realidade, assim, de tanta destruição, de tanta pobreza, não que a gente não veja isso no Brasil, mas um povo tão resiliente, numa situação tão precária, e um amor pelo Brasil, um respeito, e uma vontade de reconstruir diante daquele caos que a gente encontrava lá. E eu brinco que eu fui para o Haiti, eu tinha acabado de casar, tinha 1 ano de casada, e aí muitas crianças ficaram órfãs, e aí eu fui num, que eles chamavam, né, de orfanato, que tinham muitas crianças, eu peguei uma criança e falei, ai meu Deus, minha vontade era levar aquela criança para o Brasil. E até então eu nunca tinha tido vontade de ter filho. Eu falo que ali mudou a minha chavinha, sabe? Falei assim, nossa, realmente é um amor diferente. Então eu acho que de todas, assim, o que mais mexeu comigo foi o Haiti, e a mais importante de peso, assim, na carreira, eu acho que acabou sendo a Casa Branca. Teu marido é da área jornalística também, da área de comunicação? Não, eu falo que meu marido é nerd, meu marido é de tecnologia da informação. Não ia dar 2 jornalistas na mesma casa. Juntos, né? E vocês se conheceram como? Por uma amiga em comum. A gente tinha uma amiga em comum há muito tempo, e às vezes ela comentava sobre ele, e a gente acabou indo numa festa de aniversário dessa amiga e se conhecendo. Nada marcado, tudo totalmente por acaso, mas eu falo que até o jornalismo fez ele me pedir em namoro. Por conta disso. Porque
eu trabalhava no Hoje em Dia, a gente ia fazer uma matéria na plataforma da Petrobras em Macaé. E aí eu tinha saído com ele na noite anterior, a gente, aquela coisa de estar se conhecendo, não sei o quê, e era uma plataforma com mais de 100 homens, né? E aí a gente tinha saído, daí ele falou assim, não, você vai chegar lá, daí você vai falar o quê para eles? Falei, falar o quê? Eu vou fazer a reportagem. Não, mas se eles perguntarem se você é solteira, se você namora, que não sei o quê. Falei assim, eu vou falar que eu sou solteira. Até então, o meu status era solteira, né? Estou ali conhecendo ele. Não, eu acho melhor você falar que você namora. Então, eu falei assim, se não fosse a plataforma, acho que ele não tinha me pedido em namoro. Se eu fosse o jornalismo... E os causos? Você tem causos engraçados? Eu tenho causos... Eu tenho casos de todos os tipos. Eu tenho, na época da Bandeirantes, que a gente estava fazendo cobertura de Copa do Mundo, aquela loucura na Avenida Paulista, que um cara foi lá e passou a mão na minha bunda, aí eu peguei, virei o microfone na cabeça dele, aí ele, tia, nem fui eu falei, meu, tia, com 22 anos, agora que você merece outra microfonada mesmo. Aí eu assim, né? Tem essas coisas que aconteceram. Teve a minha estreia, depois da Record, eu fui para a Rede TV. Para um programa que ia ser feito nos moldes do Hoje em Dia, que chamava Melhor para Você. E eu lembro que eu falei que eu sempre fiz ao vivo e que não sei o quê, maior segurança para o ao vivo. Vamos fazer o ao vivo, Fabi? Vamos fazer o ao vivo. Sem problemas, sem problemas. Eu falei 2 vezes no ar, em vez de falar Melhor para Você, que era o nome do programa, mais Você, que é o programa da Ana Maria. Só que eu falei, Ana, e eu sou uma pessoa muito... Até eu me reconheço assim. Se eu falar, não, eu não falei, eu vou falar com tanta assertividade que até você vai desconfiar. Aí o meu cinegrafista falou assim, você viu o que você falou? Eu falei o quê? Você falou mais você não falou Melhor para Você. Eu falei, você é louco? Imagina, você acha que eu ia errar o nome do programa? Eu podia errar qualquer coisa, mas o nome do programa... E Fabi, você falou, presta atenção no que você falou. Aí uma amiga minha me liga, Fabi, você viu o que você fez? Eu falei assim, vocês estão loucos, olha a louca, né? Não acreditando em mim. Aí eu falei, tá bom. Cheguei na redação, falei, me chicoteando. Eu falei, não acredito que eu fiz isso. Mais de 20 anos fazendo ao vivo para chegar lá e errar o nome do programa. É um absurdo, Fabiana. Aí tá bom. Aí, na época, na Rede TV, quem que era o presidente era o Alexandre Raposo, que também tinha trabalhado comigo na Record. E aí tinha várias notinhas na mídia. Repórter erra o nome do programa na estreia, chama mais você, não sei o quê. Ele, Fabi, amanhã você vai e faz de novo, porque a mídia foi incrível. Não iam falar tanto da gente se você não tivesse errado. Eu falei, pelo menos isso, ninguém tá bravo comigo. É verdade, porque aquela coisa, a mídia quer causos, né? É causos, né? E teve o caos. Pronto, entreguei para eles de mão beijada. Eu, assim, trocar nome, eu tinha um problema, às vezes até de esquecer o nome do entrevistado na hora do ao vivo, eu olhava assim e falava, putz, esqueci. Até lembrar no final da entrevista, graças a Deus que no final da... Oh, obrigada, fulano. Se vem, melhor ainda, né? Senão, foi ótima a sua participação e vamos embora. Porque tem coisas que realmente escapam, né? Da nossa memória, não tem jeito. Ninguém é infalível, né? Uhum. Para você, com o advento da internet, quais foram as melhorias para a área de comunicação? Né? Internet, TV a cabo, essa loucura que virou aí, né? Que todo mundo é apresentador, todo mundo é repórter. Uhum. Quais são os pontos positivos nisso tudo e os pontos negativos? Eu acho que o acesso, né? Antigamente, para você divulgar o seu trabalho, o seu serviço, você tinha que estar vinculado a uma televisão, a uma revista, a um jornal, a uma rádio. A internet, ela meio que popularizou, muito mais gente tem acesso para passar a sua mensagem, a sua informação e fazer o seu produto conhecido. Eu acho que esse é o grande benefício aí, mas eu acho que também tem muita gente querendo surfar numa onda que não é sua. Mas a internet oferece de tudo, você compra aquilo que você quer, eu acho que vai da pessoa também fazer um filtro. Ontem mesmo eu estava numa reunião
com uma parceira de negócio e eu estava falando justamente isso, assim, por exemplo, eu faço treinamento de comunicação, mas eu faço um treinamento todo focado na minha expertise de mais de 20 anos, falando com o público, Claro. realmente eu fui me aperfeiçoar, fui estudar para entender realmente, entregar uma melhor metodologia. Hoje, qualquer pessoa lança um curso e fala, ó, fui lá, fiz um curso e saio rebatendo isso pela internet. Quer comprar? Compra. Mas eu acho que a gente buscar também qual a autoridade da pessoa e daquilo que eu estou consumindo. Porque se a pessoa não tem autoridade, como é que ela pode realmente te oferecer o melhor? Mas a internet é terra de ninguém também, né? Muita informação que é vinculada a fake news para todo lado, as pessoas rebatem em grupos de WhatsApp informações totalmente desencontradas, e eu acho que a responsabilidade tem que ser usada com responsabilidade. Então, se eu vou passar uma informação, será que essa fonte é segura? Será que realmente vem de um veículo que foi lá, que teve todo o cuidado? Porque o jornalista tem isso, você estuda justamente para aprender isso, né? Para checar a informação, para ouvir o outro lado, para não sair aí divulgando notícias falsas. Então, eu acho que também as pessoas que estão consumindo, eu vejo, os meus filhos nasceram digitais, consomem muita porcaria, vêm falar para mim de coisas que eu falo, gente, onde vocês ouviram isso? E hoje em dia a rede social divulga tudo, né? Sim. Então eu acho que também é um aprendizado, a escola está muito mais tecnológica, está totalmente digital, mas também tem que plantar essa sementinha da importância de onde vem essa informação, senão a gente vai viver numa terra que sabe Deus, né? O problema do mundo virtual é que é terra de ninguém, né? Essa Sim. coisa que você falou, muita gente para construir uma imagem demora um tempão. A internet a destrói em cliques. Segundos, né? Então, essa coisa é muito complicada. E como é que você decidiu passar o seu conhecimento para as outras pessoas? Eu sempre fiz treinamento de comunicação, mesmo aliado à minha vida de repórter. Eu tenho uma coisa que eu acho que todo mundo tem poder de comunicação. E quando eu ia gravar uma entrevista, às vezes eu sempre cheguei no entrevistado, não, falar não é para mim, Fabi, eu te conto, daí você fala. Eu falo, não, ninguém é melhor do que você para falar do seu produto, do seu serviço. E isso acontecia com médicos, acontecia com as pessoas mais simples, acontecia com altos executivos. E o que aconteceu? Muitas vezes nessas entrevistas eu era acompanhada por assessores de imprensa. E aí eles sempre me contratavam para fazer treinamento. Então o tal do Media Training, que há muito tempo existe, eu sempre fiz. Fiz já Media Training para grandes grupos, né, nacionais e multinacionais. E aí eu sempre tive essa habilidade do treinamento. Quando aconteceu a pandemia, todo mundo virou online. Então, assim, esse produto que eu sempre tive, eu falei, não, agora é o momento de que as pessoas vão ter que falar com a câmera, numa reunião aqui por Zoom, porque as pessoas vão ter que se adaptar. E aí que eu fui mais forte para a internet. Não foi um movimento que aconteceu antes de eu estar posicionada na internet com treinamento de comunicação. Na pandemia eu deixei ele mais forte. Eu sempre dei dicas de comunicação no meu perfil do Instagram, mas eram dicas assim só para realmente gerar essa autoridade para os treinamentos que eu fazia sempre presenciais. Eu fazia workshop e treinamentos presenciais que eu era contratada. Mas aí eu mudei também o foco para trabalhar a internet. Você descobre um outro universo de pessoas. Por exemplo, hoje mesmo eu tenho mentoria com uma aluna da Bahia e a outra de João Pessoa, porque a internet tem isso de bom também, ela aproximou as pessoas. Então, duas pessoas que teoricamente eu não conheceria e que nunca fariam treinamento comigo, agora é possível. Como é que é o treinamento? Então, eu faço um treinamento totalmente personalizado. Se a pessoa tem trava para gravar vídeo, a gente faz um treinamento focado no que ela realmente precisa primeiro destravar. Por que essa trava, né? Por que tanto esse medo do julgamento? E eu fui estudar, fui fazer curso de PNL, eu sou coach,
Nem falo mais que sou coach, porque hoje em dia todo mundo é coach, né? Então, assim, você estuda e depois você fala, É não, como melhor todo não mundo falar isso. que é um influencer, né? Então melhor nem falar isso. Mas fui estudar porque tem técnicas. O bom de você estudar é que você absorve técnicas para você colocar em prática o seu conhecimento. E aí traço todo um diagnóstico estratégico da pessoa para a gente ir chegando ao objetivo dela, ó. Eu tenho uma que quer fazer vídeos para o setor da contabilidade para impulsionar o escritório dela. A outra é dentista e quer mostrar a expertise dela também para ganhar autoridade para o consultório. Então, a gente vai montando realmente vídeos estratégicos, um conteúdo que seja relevante, porque a internet é ótima, mas a concorrência hoje é tão grande e tem que ter aquele... eu falo assim, tem que ter uma pincelada de entretenimento, Ana, porque ninguém vai para a internet com aquele objetivo tipo, agora eu vou absorver uma informação que vai mudar a minha vida. Não, é aquele momento que você relaxa, você está lá, então tem que ser aquela mensagem gostosa de você absorver. Então tudo isso a gente treina, né? Porque eu falo, falar bem não é dom, falar bem é treino. Então quanto mais você treina, melhor você vai ficar. Mas você precisa das ferramentas, senão você não vai a lugar nenhum. Fabi, tem um tempo ou é aquele curso que você, quando vê que a pessoa já está pronta, fala assim, você não precisa mais de mim? Como é que você mensura esse resultado? Quando eu faço a mentoria personalizada, eu faço às vezes em grupos, né? Às vezes as pessoas fecham um grupo e aí a gente faz 5 encontros e aí eu coloco elas para a vida. Mas eu mantenho contato, eu tenho apego a todos os meus mentorados, eu não consigo largar nenhum. Aí eu comento no vídeo que está fazendo, eu entro nas lives que elas começam a fazer, então eu tenho eu continuo acompanhando. Mas tem um tempo, na maioria das vezes são 5 encontros, quando a pessoa é muito travada, vai fazer uma palestra, uma apresentação maior, às vezes para emprego, já treinei pessoas para entrevista de emprego, vai muito da gente alcançar o resultado. Eu tive uma executiva que ela queria entrar numa grande empresa, só que ela chegava na entrevista, ela não desenvolvia, não conseguia colocar em prática ali todo o conhecimento que ela tinha no decorrer da carreira. E o online trouxe isso, a entrevista de emprego também ficou online. E aí, vamos treinar, vamos mostrar realmente que às vezes a pessoa até precisa mudar a forma que comunica, né, Ana? Porque às vezes você não é assertivo, você é prolixo, você não consegue passar informação e a pessoa, você não passa credibilidade. Por melhor que você seja, tem muito profissional aí que não se destaca justamente por isso, porque não comunica toda a expertise. E hoje o que o mercado de trabalho quer são pessoas que se comunicam bem, porque você lidera melhor, você trabalha melhor em equipe, tem várias consequências de ser um bom comunicador. Você vende mais, né? Tá aí Silvio Santos, né? O maior exemplo de comunicador e vendedor. Sim, tá aí. Com certeza, porque anos, né? Tem duas frentes aí, né? O bom comunicador, ele ouve bem, né? Ele tem uma escuta ativa, porque eu falo, não adianta você sair falando, escuta também, observa, presta atenção, tem muitos sinais, eu falo, tudo comunica. Então o outro te dá muitos sinais. Se você consegue absorver esses sinais, se você tem realmente percepção desses sinais, a sua mensagem é muito mais assertiva, você sabe justamente o que o outro quer, e aí acontece a venda. Ô, Fabi, quais são as principais causas da pessoa ser travada? Você já tem uma estatística sobre isso? Tem pesquisa, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que aponta que o medo de falar em público supera até o medo da morte. As pessoas têm mais medo de se expor do que medo de morrer. Eu falo, pelo amor de Deus, né? Morrer é a única certeza da vida. Mas e por que isso? Porque, na verdade, as pessoas têm medo do julgamento. Eu vou me expor, o outro vai me julgar. Além do medo do julgamento, é muito da autocrítica. A comunicação, essa exposição, a nossa geração principalmente, não foi treinada a se expor. A criança fica quietinho aí, não fala. Na escola, a gente tinha sempre aquela escola, o professor fala e todo mundo fica quieto. Então, assim, a exposição, por mais que necessária, ela nunca foi incentivada. Então, é melhor ficar quieto, porque se eu estou quieto, eu não vou gerar problema, porque tem isso. Então, essa mudança de mindset. Eu acredito muito que a comunicação é algo que tem que ser treinado desde pequeno.
tem um estudo de Cambridge, eles têm um centro de oratória incrível na Inglaterra, e eles falam que a comunicação deveria ter o mesmo peso da matemática, porque você precisa dela tanto quanto. E eu super acredito nisso. E você já teve resultados surpreendentes, assim? Tipo, pegar uma mentoria e falar assim, nossa, essa aí... Porque tem, né? Tem, ou você tem. Training com, principalmente candidatos a cargos eletivos, tem os que você olha e você fala, o que eu faço? E, de repente, surge, né, do patinho feio, vira um cisne. Você já teve casos assim que te surpreenderam? Eu já tive, desde a época do Media Training, eu fiz um treinamento bem grande para gerentes e diretores do INSS, e eu brincava com eles assim, ó, é o seguinte, faltou matéria na redação, o chefe de reportagem manda lá para a porta do INSS que sempre tem um caso para contar. Então estejam preparados. E aí é muito um treinamento de gerenciamento de crise, porque nunca é notícia boa. E aí, na hora que colocava o microfone, eles... eu falei, então, daí aí você entregou o ouro pro bandido, é tudo que o jornalista quer, você não dá a voz, e eles ficam, né? Aí eu vou no treinamento, a Silvia Pacola é muito minha parceira, que ela tem da Máxima Assessoria nesses treinamentos, e ela fala, nossa, Fabi, quando você coloca o microfone neles, eles começam já a tremer. Mas depois, foi um treinamento de 3 dias, porque era um grupo bem grande. Eles já estavam numa outra situação, porque é isso, assim, quando você faz gerenciamento de crise, é aquela questão, você não precisa falar tudo, mas você tem que dar alguma informação para o jornalista. Eu sempre pontuo muito isso. Se você não dá informação, o que acontece? Ele vai cavar por um outro lado. E aí a sua verdade, a sua posição também não vai aparecer. E aí vai ficar aquela mensagem, o INSS não quis se pronunciar, vocês têm que se pronunciar. Então, eu acho que essa evolução e mostrar que realmente há formas de você chegar a um resultado, de você passar uma mensagem e mostrar que, assim, é uma situação que não é confortável, não é. Pensa, o cara está atrás de uma mesa há mais de 20 anos, ele trabalha naquele trabalho totalmente burocrático e, de repente, ele tem que dar uma entrevista. Não é, é diferente do que é para a gente, que a nossa vida inteira a gente está aqui. Então, assim, eu acho que quando você mostra que há caminhos para você se posicionar, que você tem que acreditar na sua verdade, você não vai falar de um assunto que você não domina, porque é isso, as pessoas têm que... O primeiro passo é, quem melhor que você para falar da sua profissão, da sua rotina, Ana? Ninguém. Você sabe o que acontece ali no dia a dia. Então, você sabe quais são os caminhos. Então, eu acho que tem muito disso, as pessoas primeiro precisam acreditar nelas. E aí, quando acontece, eu falo que o destravar é justamente isso, a pessoa começar a acreditar no potencial que ela tem, ter esse autoconhecimento de quais são as habilidades dela. Então, tipo, quando eu faço treinamento para entrevista de emprego e eu vejo que a pessoa se redescobriu, ganhou essa autoconfiança, para mim, esse é o meu melhor resultado, o meu melhor pagamento. Rede social, vamos falar um pouquinho de rede social, Facebook, Instagram, etc. Pontos negativos e positivos, porque assim, a gente recebe aquilo que você falou, né? A gente recebe muita bobagem, às vezes você se posiciona e, de repente, a gente está no momento da intolerância, né? As pessoas não respeitam mais a opinião do outro, né? E terra de ninguém, você publica o que você quer, e, ao mesmo tempo, você consegue até vender produtos, né? Muita gente vende muita coisa hoje. E mistura tudo no mesmo balaio. Como lidar com isso? Como fazer essa triagem, Fabi? Que dicas você dá para utilizar a rede social, né, de uma forma, vamos dizer assim, saudável? Eu acho que assim, o Bill Gates diz, se o seu negócio não está na internet, você não tem um negócio. Então, independente do ramo que você atue, você tem que estar na internet gerando autoridade, porque, vou participar do programa da Ana Kaline. Quem é Ana? Comento com uma amiga. Mas quem é a Ana Kaline? Ela vai na rede social, dá aquela checada, observar. Um médico, uma amiga pede uma indicação de um cardiologista. Fabi, conhece um cardiologista? Conheço. Onde eu vou checar? O cardiologista está aqui. Você precisa estar se vendendo na internet? Não. Mas se você
pode estar colocando ali posts relacionados que geram essa credibilidade, que eu acho muito interessante, e eu acho que muitos profissionais da saúde já estão descobrindo esse caminho também, como profissionais de diversas áreas. Eu acho que nisso a internet virou aquele braço do marketing que antes as empresas grandes sempre tiveram, e hoje em dia todo mundo pode ter. O cuidado que eu acho que você tem que ter. Você é um médico, você precisa se posicionar politicamente? Eu acredito que não, porque nem sempre você vai atender um paciente que tem a mesma opinião que você com relação à política. Eu acho que tem causas que você, por exemplo, eu não me posiciono politicamente a favor de A ou B, mas me posiciono super a favor da vacina. Para mim, independente de política, é uma questão realmente de respeito ao outro. Então, faz esse filtro. O que você acha importante? Quais são as lutas que você quer para você? Porque tem gente que quer surfar todas as ondas. Então, eu vou lutar por todas as bandeiras. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem que ser realmente... Não dá para você ser uma pessoa no seu dia a dia e outra um personagem na internet. Né? Para ganhar audiência, para ganhar curtida, para viralizar. Eu não acredito nisso porque a onda passa e as pessoas conectam com a verdade. Então, eu acho que o primeiro passo é isso. Quem eu sou, o que eu quero... E aí eu vou realmente fazer as minhas postagens com relação a isso. Agora, que a intolerância é enorme, é enorme. Se hoje eu for na internet e falar não gosto de alface, eu acho que vai aparecer ali os defensores do alface, falando que é absurdo que você não gosta de alface, é uma afronta, é uma falta de respeito você falar do alface. Então, tá chato também, né? Tá chato, então... eu acho que as pessoas também têm que ter um pouco mais de tolerância com o outro. Você falou o negócio do alface. Se fosse só, né, o que é absurdo, que você não come, você deveria ser mais saudável, não, vem de uma forma grotesca, né? Muitas vezes ofensiva. Sim, pessoas são canceladas. Você às vezes vê profissional de anos que está ali, que foi cancelado por um mar de pessoas que foram realmente... É muito efeito manada também, né? Se uma personalidade fala, nossa, vamos gongar esse aqui, o efeito manada vai junto. Então você tem que ter todo um cuidado com como você fala, como você não fala, o que você coloca, o que você não coloca. Eu sou uma pessoa que eu sempre brinco. Aí outro dia eu fiz uma brincadeira aqui na minha casa. Eu gravo vídeo e eu trabalho muito de casa. Só que na época do online, eu tenho... filhos de 10, hoje eles estão completando 10 anos. E tenho a minha funcionária que está comigo há 12, eu tenho o maior carinho por ela, trato ela com o maior carinho. E aí fiz uma brincadeira, que eu tinha trancado os dois no quarto, tinha trancado a Antônia para poder gravar meus vídeos, que eu estava mostrando meio que um bastidor. Nossa, no direct, é um absurdo você trancar a funcionária, que não sei o quê. Eu falei, gente, mas eu tranquei as crianças também, eu tranco todo mundo, qualquer um que aparecer aqui, inclusive você, se for atrapalhar na hora que for gravar o meu vídeo, será trancado. Porque você não pode nem brincar, né? Não pode, então a linha é muito tênue, né, Ana? O que mudou na Fabi durante a pandemia? Você sentiu mudanças em você? Eu acho que eu mudei... Profissionais, pessoais... Eu mudei, acho que eu fiquei seletiva. Eu acho que eu me aproximei muito, foram 2 anos muito duros para mim. Por perdas, né? Nem só pelo Covid, acho que uma movimentação interna toda, mas por perdas e por valorizar realmente quem está próximo. Porque o estar próximo não precisa ser necessariamente estar do lado, mas é um telefonema, é uma mensagem para saber como você está. Então, e um exercício também é, tipo, não só esperar do outro, mas que eu faça também com as outras pessoas isso. Porque às vezes a gente entra nessa rotina tão louca de trabalho, faz isso, faz aquilo, e pessoas que são tão importantes para você, não, depois eu faço, depois eu ligo, e aí não, eu priorizei realmente as minhas relações. E eu acho que foi isso, assim, eu reestruturei todo o meu trabalho e de uma forma também que eu quero muito priorizar as minhas relações e o meu tempo.
tempo sempre com pessoas e tempo com qualidade. O que você não fez ainda que você tem vontade de fazer? Eu não fiz, eu acho que dar aula em universidade, ou em escola. Bem, em 2019, antes de a gente ter essa loucura da pandemia, eu comecei um projeto que chama Comunicar Bem, que é levar a comunicação para as escolas públicas de São Paulo, porque eu acho que esse é o principal ativo que você pode dar para uma criança, principalmente que tem menos possibilidades do que os nossos filhos, né? Porque eles têm escolas diferenciadas. E eu fiz uma parceria muito legal com a Prefeitura de Santana de Parnaíba e consegui implementar o projeto nas escolas de Santana de Parnaíba. E a gente ia seguir adiante, mas aí veio a pandemia, ninguém teve aula, estava todo mundo online, e eu espero, quando agora, as coisas voltando, a gente retomar esse projeto. Eu acho que, assim, a minha grande vontade é isso, é que a comunicação seja uma matéria do currículo escolar. Então, a minha luta é para que as crianças se posicionem, se falem. Eu vejo assim, os meus filhos são super estimulados, eles são crianças comunicativas, mas porque eles recebem estímulo. Eu faço eles lerem em voz alta, eu faço eles terem entonação, porque assim, quando eles chegarem no mercado de trabalho, eles já chegam de uma outra forma. Como é que funciona esse projeto? São aulas dirigidas? São oficinas que a gente faz, focado realmente em a criança não ter a vergonha de se expor. Então, de ir lá na frente, de contar uma história, muito com contação de história quando é pequeno, e para os adolescentes eu faço muito voltado assim, na questão do debate, de você ter argumentos, porque eu acho que ter esse poder de argumentação é fundamental. E depois a gente tem uma oficina só de entrevista de emprego, porque muitos ali já estão em idade realmente de ir buscar um lugar realmente no mercado de trabalho, e aí você pergunta assim, mas se eu for contratar a Daiane, quais são as principais habilidades que ela tem? Não tenho nenhuma. Porque acha que, como não tem a experiência do mercado de trabalho, não tem qualidades e não tem habilidades. Só que as suas habilidades podem ser, eu sou proativa, eu sou uma pessoa de fácil contato, eu trabalho bem em equipe. Você tem que despertar as qualidades e as habilidades para que a pessoa também acredite nela. Então, esse é meu sonho, assim, que eu consiga realmente um patrocínio para levar para o maior número de escolas, que eu consiga treinar outras pessoas para também replicar aí o projeto e a comunicação ganhar cada vez mais força. Além desse projeto, tem outros para pós-pandemia? Pós-pandemia, eu acho que eu quero trabalhar cada vez mais só de treinamento de comunicação, Ana. Eu acho que eu estou caminhando para isso, estou focada muito nisso. Hoje eu ainda estou na televisão, não que eu não goste, porque eu me divirto, eu gosto dessa adrenalina do ao vivo, que eu faço hoje as apresentações das loterias Caixa, mas eu sou tão apaixonada por esse universo aqui de comunicação, de treinar e ver a transformação das pessoas, que eu quero falar assim, não, agora eu vou viver só disso. E a TV é ótima, é um caminho maravilhoso, mas eu acho que tem outras possibilidades, porque me demanda o tempo, eu tenho que ir pelo menos 3 vezes por semana para a TV. Então, da minha agenda, e é um horário à noite, eu tenho que bloquear aquele horário por conta da TV. É legal? Tem o bônus disso aí? Tem. Mas o sonho da Fabi é viver só de treinamento. E tem outra coisa, né? Quem vê a gente na TV não sabe os perrengues que a gente passa. Né? É isso aí. Principalmente então, os perrengues pessoais, né? Porque TV não é um mar de rosas, nem todo mundo Então, não é mesmo. É meio complicado. Eu acho que chega um tempo assim que você vai cumprindo etapas, né? De tudo que você quer realizar, de sonhos, de onde você quer chegar, de programas que você quer fazer. E eu falo assim, se eu olhar para trás assim na minha carreira, eu falo que eu já fiz de tudo. Até cozinhar eu já cozinhei. Eu brinco quando eu fui fazer o programa com o Edu Guedes, e ele sempre falava, não acredito que você trabalha comigo. A gente trabalhou junto desde hoje em dia. Então a gente trabalhou juntos quase
15 anos. E aí ele falava assim, você não aprendeu a cozinhar até hoje? Que eu sou péssima na cozinha, vamos ser bem sinceros aqui. Aí ele falou assim, a única coisa que você sabe fazer é brigadeiro, você só vem aqui para fazer brigadeiro. Eu aprendi a cozinhar na pandemia, foi uma coisa boa que a pandemia me trouxe também, que eu nunca gostei de cozinhar. Então, eu acho que eu também, eu falo assim que eu aprendi a me defender. A cozinhar, não vou cozinhar ainda, mas saiu o meu primeiro feijão. Pus lá na internet. Nossa, tô demais, tô bombando aqui com o meu feijão feliz da vida. Fui bongada. Absurdo não saber fazer feijão. Desculpa, não sabia. Todo mundo tá todo dia, né, livre para aprender. Uma coisa muito complicada. O que você gosta de assistir? Eu adoro série e eu amo filme de chorar, Ana. Eu sou, apesar de ser super alegre, expansiva, eu gosto desse momento. As minhas séries, adoro série tipo The Crown, que conta um pouco da história, mas aqueles filmes bem água com açúcar, de chorar, que você não precisa pensar em nada e desopila, sabe? Você passa a hora chorando, tipo... O Milagre da Cela, nossa, me mata, fico acabada até, de tanto que choro. Marley e eu, Marley e eu. Quando tiver indicação de filme de chorar, pode mandar para mim. Eu tenho um monte, porque eu adoro. Qual é o teu signo? Libra. Mas meu... não sou nada equilibrada. Não, mas o libriano é extremamente emocional. A gente tem o lado da comunicação, mas assim, eu tenho uma amiga que fala que eu sou libriana com Sagitário, nascida no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. E fala, é o ápice do chorar com propaganda de margarina, né? Sou eu vejo um post assim mais sensível, sabe aquelas coisas da criancinha, já pego, já sai uma lágrima aqui. E olha que curioso, você falou que você é Libra com Sagitário, né? Eu também, meu ascendente é Sagitário, diz que depois com o tempo a gente vai ficando mais pro ascendente do que pro signo. Eu não entendo muito de signo, gostaria de entender mais a respeito, mas eu acho que também tem um pouco disso muito das influências, né, do cosmos, do universo, porque meu marido gosta daquelas séries de sangue, eu falo, gente, eu não consigo ver isso, não me faz bem, eu não vou perder meu tempo com isso. Quais são suas referências no jornalismo? Pode ser antigo, atual, pessoas que você olha e fala assim, não, esse aí, sabe, eu aplaudo e defendo. Então, minha primeira referência no jornalismo é meu pai, porque eu acho que ele tem um texto irreparável, ele sempre teve uma postura como chefe irretocável, então eu falo assim que, olha, eu tenho que pedalar muito para chegar a 10% dele. E todo mundo que trabalhou, que teve a oportunidade de conhecê-lo ou de trabalhar com ele, tem essa admiração, eu falo que não é minha, né? Não é exclusiva de quem convive tão mais próximo. Então eu falo que aí a minha régua fica bem alta até para ter outras referências. Mas eu tive muita sorte no decorrer aí da minha carreira. Primeiro, poder trabalhar com coach, meu pai até brincava, falava assim, bom, quando eu entrei na Bandeirantes, né, o salário era... Aí ele falou, o que vocês não ganham de salário, vocês ganham de diversão, porque ele tem uma forma tão leve de liderar e de te ensinar, que realmente foi uma grande escola. Até para dar bronca, ele é divertido. Então, eu falo assim, foi um privilégio. O Marco Nascimento, que foi quem me levou para a TV, me pegou realmente com a mão, me ensinou muito. Eu tenho um carinho todo especial por ele. E ele realmente falava, Fabi, não é assim, faz assado, que não sei o quê. Então, ele teve um carinho comigo. Então, é ainda hoje uma grande referência para mim. Hoje, de quem está no mercado, eu acho que... Glória Maria, para mim, ela é um ícone. Eu acho que ela se reinventa. E eu acho que... Eu gosto da forma como ela conduz, como ela se posiciona, com a verdade dela. Então, eu acho que não tem ninguém melhor, ela é imbatível. Então, eu sempre tive essa coisa, né? Eu pude viajar muito no jornalismo, mas quando eu acompanhava o Globo Repórter, todas as viagens que ela fez no Fantástico, a forma como ela conduzia, eu acho que ela realmente, se tem uma musa do jornalismo, é ela e não tem para ninguém. Não, ela é impressionante.
fascinante. Em algum momento, você pensou em desistir de tudo? Nunca pensei em desistir de tudo, nunca. Assim, já tive momentos que eu falei assim, não quero mais onde eu estou, o que eu estou fazendo. Sim, já tive. De falar, não vou, não quero, vai contra os meus princípios, sabe aquele nó no estômago que você não desce, e que você fala não, mas você junta forças, porque você sabe tudo que acontece nos bastidores da sua vida e é verdade, né? O que não te destrói te fortalece. Então, vamos lá. Já tive momentos, e você sabe que na TV é cruel, né? Tem uma vaidade enorme. Mas desistir, não. Eu sou muito apaixonada por comunicação, Ana. Eu acho que eu vou ficar aquelas velhinhas, as minhas amigas falam, você faz todo mundo querer gravar vídeo, assim, as minhas amigas falam, não tá gravando? Não fez tal coisa? Não sei o quê. Tanto é que no meu grupo de amigas, que são minhas amigas de escola, me conheceram Fabi, né, a vida inteira, Fabiana Teixeira, Fabi, o meu nome para elas já tá Fabi Repórter, então eu já falo assim que eu já sou uma entidade. Não, é verdade, né, a gente acaba criando, né, novas nomenclaturas, assim. Sim. É meio complicado. E as crianças, seus filhos apresentam algum sinal de que vão pelo mesmo caminho? Então, todo mundo diz. Todo mundo diz que sim, porque são muito comunicativos, assim. Eles gostam de falar. Agora eles estão entrando naquela fase da vergonha, sabe? Ai, vou pagar esse mico, mamãe, você é cringe. Mas até um ano atrás, por exemplo, eles gravam uma desenvoltura que me supera. A minha filha, eu falo assim, eu tenho medo de você. E ela gosta de ler, de aparecer, de não sei o quê. Mas não vai, porque ela diz que ela vai ser juíza, porque ela gosta realmente de mandar. Eu falei, então vai nesse caminho, porque pelo menos é um caminho que dá mais dinheiro. E mais respeitado, né? Sim, é porque hoje em dia também é o que eu falo, né? Eu acho que o jornalismo nunca vai acabar, não vai. A informação ela é fundamental na vida das pessoas. Eu acho que isso as pessoas têm que ter um respeito por esse trabalho, porque é um trabalho de pessoas que ralam muito para levar a melhor informação, para realmente manter as pessoas informadas. E um país sem informação não existe, né? Uma democracia sem informação. Mas, por conta da gente viver esse mundo da internet, onde todo mundo quer ser repórter, todo mundo quer dar notícia, onde vamos parar, né? Quando que a gente vai ter também uma volta e priorizar realmente a notícia de qualidade? A seriedade, né? Porque você falou de fake news. Um dia eu acordei desesperada aqui, minha mãe me chamou. Você viu quem morreu? Eu falei, quem morreu? A Rita Cadillac. Eu falei, mãe, acabei de falar, porque a Rita é muito minha amiga. Falei com a Rita ontem à noite, tá tudo bem. Não, liga para ela. Liguei. Falei, viva, né? Você tá viva, né? Eu tô. Falei, te mataram na internet. Quer dizer, as pessoas acabam casamentos, né? Uma exposição de vida, né? Porque a gente não tem regulamentação, um órgão que fiscalize. Tem aquela coisa, você tem 18 anos? A pessoa coloca, tenho. E é uma criança de 12, 13 anos entrando em sites que não deveriam ser acessados por elas. Sim. Então, essa coisa, eu temo muito pelo futuro da comunicação por isso. Né? Porque a responsabilidade da informação, aquilo que você falou. Hoje o Google, você tem um pauteiro, não é pauteiro, é o recorta e cola. Pois é, e isso eu acho triste. Eu acho que eles têm que dar uns passos atrás. Liga, pergunta. Eu era muito... não trabalho mais como repórter, mas eu acho que a essência de repórter, ela tá em você. E eu sempre falava assim, se liga, pergunta para a pessoa, sabe? Faz as perguntas básicas, deixa ela te contar a história, não simplesmente te manda para lá. Quantas pautas furadas eu cheguei, porque, não, fulano de lá tem diabetes sim. Aí chegava lá, não tenho diabetes não.
Mas porque o pauteiro nem perguntou, deu um Google lá, pegou um nome, sabe? Então, assim, tem que realmente ir na busca da informação. Então, eu acho que é isso também, tem que ficar mais vivo nessas novas gerações. Não que não tenham, tem profissionais incríveis. Tive o privilégio de trabalhar com vários. Mas a facilidade também faz com que a pessoa, não, tá aqui, tá tudo muito mais fácil. Por que eu vou fazer uma pesquisa, né? Porque, e é o que eu falo, antigamente tinha aquela coisa do furo, né? Que você ia ver a notícia lá às 8 horas da noite. Agora não, é aquela briga do tempo real. Né? Eu vou dar agora porque o outro vai dar. Então eu nem apuro tanto, porque senão o outro já deu a notícia. E esse carinho, esse cuidado com a notícia é fundamental. E o respeito, né? Você vê casos aí de tragédias que as pessoas saem noticiando antes da família saber o que aconteceu. Infelizmente, né? A gente tem que retroceder para resgatar um pouco mais a qualidade do nosso jornalismo. Foi muito rápido nosso bate-papo. No final do programa, vocês vão acompanhar aí um vídeo de tudo isso que ela falou, né, mostrando um pouquinho dessa trajetória de mais de 20 anos. A gente divulgou aí suas redes sociais. Vocês que têm medo de falar em público, Fabi Teixeira é a sua solução. Nossa, contratada, é minha garota propaganda. Obrigada, viu? Sucesso. Vou acompanhar aí o seu trabalho. Às vezes, até a gente que tem muita experiência precisa se reciclar um pouco, viu? Eu digo que esse tipo de curso não é só para quem não sabe falar em público, é para as pessoas que sabem falar e estão um pouco obsoletas também, né? Precisam descobrir essa nova linguagem, porque a gente está acostumado eu falo que assim, eu tive que me readaptar também, sabe? Porque a gente, como jornalista, a gente nunca está no primeiro plano da informação, né? Porque a gente tem que sempre priorizar o outro. Então, a gente tem que voltar algumas casinhas para fazer realmente esse reposicionamento. Mas o prazer foi todo meu. Você sabe que você mora no meu coração, a gente se fala muito mais por rede social do que por qualquer outra coisa. Essa é a vantagem da rede social aqui, uma das vantagens. Mas eu adorei esse bate-papo. Quero que você tenha muito sucesso com o seu programa sempre, levando essa condução com toda essa maestria. Um beijo, querida. Boa sorte. Obrigada, para nós. Vou continuar acompanhando, vou continuar te enchendo lá, né? E obrigada a Vamos você, juntas. Que acompanhou mais essa entrevista, e claro que na semana que vem a gente tem um novo encontro. Um grande beijo e até lá. 3, 2, 1, é seu, Fabiana. Boa noite, falamos ao vivo do Espaço Loterias Kai. E essa história começou comigo bem pequenininha, porque eu tinha 5 anos de idade, assim, e eu falava com meu pai e pra minha mãe, como é que eu entro na televisão? Não me conformava que aquelas pessoas estavam lá dentro da televisão, e como é que elas entravam? Tomava uma pílula, ficava pequenininha e ia parar dentro da televisão? Bom dia, Zuca, bom dia a todos. A presidente Dilma Rousseff já está aqui no Senado Federal. Zuca, às 9h38 da Dilma Rousseff, e ela acaba de entrar aqui no plenário. Gosto, contar histórias, transformar a vida das pessoas de uma certa forma, poder realmente dar voz a essas pessoas. Aqui no acampamento Esperança, todos estão em contagem regressiva. O martírio dos 33 mineiros está muito próximo do fim. O resgate desses heróis pode ser considerado o maior da história. Sonho é muito grande de ver a filha desfilando lá em São Paulo? É o que ela quer, né? Eu sou toda tímida pra falar. E por isso que não ficou só no meu trabalho como jornalista na televisão, eu comecei os treinamentos de comunicação e também as palestras com esse objetivo, né? De treinar a comunicação e mostrar como a comunicação pode ser realmente uma grande aliada. Teve um workshop de comunicação, explicando como falar nas mídias sociais, como fazer a sua marca ser presente em todas as mídias, né? 360 graus, né? Exatamente. Gostou, Gabi? Muito legal, adorei. Olá, está no ar Planeta SPM. Eu sou Rafaela Ambrosio e eu estou Fabiana Teixeira, repórter com experiência internacional e empreendedora na área de coaching de comunicação no mundo empresarial. Esse evento que a gente vai poder mostrar para o Brasil e também para o mundo, né?
todos os investimentos que são feitos aqui em Santana de Parnaíba, com o trabalho dessa equipe fantástica aqui, todos os envolvidos, todos os executivos, todos os empresários presentes. E hoje em dia vai entrevistar com exclusividade Dr. Ducan. Como repórter especializada em coberturas internacionais, Fabiana mostrou o terremoto do Haiti e também a devastação do país por um surto de cólera. O número de pacientes contaminados deve chegar em 38 mortes só nesta região. A Coreia do Sul dá mais um exemplo para nós brasileiros. Não tenha medo de se expor. O medo de falar em público não é porque chegar aqui em cima é difícil, eu vou falar, tá todo mundo me olhando, o conteúdo que eu tenho para apresentar para vocês. O principal medo é o medo da exposição, né? Que é o medo do julgamento. Se livre desses pré-julgamentos e esteja aberto para mudanças, esteja aberto para esse conhecimento, para essa conexão. Conectar é aqui, ó, é no olho. Tão importante quanto a ideia é a forma como a gente expressa a ideia. Então não adianta você ter uma ideia incrível e muitos empreendedores partem desse princípio. Não, a minha ideia é melhor. Se eu não sei vender a minha ideia, o que acontece? A ideia fica lá e eu não consigo desenvolver. Né? Com essa tua leveza, com essa tua forma de comunicação tão fluida, né? Tão, que me deixa segura. Eu vou dizer para vocês, eu estava nervosa quando entrei aqui na live, né? Como é que eu ia me comportar? Mas a Fabi, né? Ela deixa a gente tão à vontade, tão bacana, né? Que eu só tenho que te agradecer por ter me dado essa mentoria, ter me permitido realmente me reinventar nesse momento de quarentena, ter me mostrado que eu era capaz, perder os meus medos, né, que era possível, que eu poderia estar na frente de hoje, por exemplo, de uma live. Não perca isso, né, essa tua forma de trabalhar, de conduzir, né, dessa leveza e de nos deixar, mais do que tudo, seguros para a gente enfrentar e superar os nossos medos. A Fabianinha vai cobrar todo dia de você. Por que você ainda não gravou o seu vídeo? Qual é a grande dificuldade para destravar? Quais são as crenças limitantes que te impedem de gravar um vídeo? Vou mostrar um pouquinho aqui do workshop para vocês, ó. A Bia tá ali, ó, treinando. O Bruno vai fazer o vídeo dele logo ali. E trazer isso para as coisas, para minha vida, para a vida das pessoas e levar cada vez mais. A comunicação está aí para ser sua aliada, para que você consiga contar aí a sua história da melhor forma possível, montar o seu storytelling e causar essa experiência nas pessoas, porque nada mais é quando a gente vende pode ser comunicação, pode ser a questão da moda, pode ser o brigadeiro, pode ser o game, a gente vende experiências e todo mundo quer se sentir de uma certa forma exclusivo, é pra mim. Did you taste? Yes. Did you like? Very good? Yes. Viu? Muitas estrelinhas do chefe coreano, tô demais aqui na Coreia. Thank you. Thank you. O verdadeiro faça você mesmo, opção de mais de 100 cores. Bom, você ser muito bem recebida por uma marca que está no Brasil há tanto tempo e conte sempre comigo, viu? Adoro, Fabi, linda. Gente, obrigada pela que ela traz, o alto nível de conteúdo e de competência que ela tem. Que prazer para mim e para nossa marca ter alguém como Fabi. Vocês não imaginam o quanto ela é especial. Pessoal, hoje estamos fazendo um papo show de bola com a Fabiana Teixeira, uma repórter profissional em comunicação digital e produção de vídeos na internet para engajamento. Tá aí, ó, mais de 50 pessoas do Brasil inteiro participando. Tinha medo do julgamento, né? Eu não queria muito fazer vídeo no começo, não. Mas agora eu já não tenho mais medo do julgamento, do que os outros vão achar. E tá colocando a cara no vídeo, é isso? É isso mesmo, Fabi. Depois que eu assisti as videoaulas que me ajudaram muito a desenvolver essa parte que eu não conhecia de mim, que é falar em público, colocar receitas ao vivo. Eu vivo colocando, às vezes, alguma receitinha, tirando dúvidas dos meus clientes. E isso trouxe tanto benefício para mim, porque antes da crise eu não sabia, né, mexer em nada disso. E agora, depois que eu assisti as videoaulas,
que vem me ajudando muito. Nossa, e assim, eu não tive que parar por conta da pandemia, muito pelo contrário, me ajudou a criar ideias. Eu tive muitas outras ideias que talvez se não tivesse acontecido isso, eu teria estacionado na onde eu estava. A tendência agora é só crescendo. Eu lembro a primeira vez que eu falei com você, eu falei assim, Fabi, me ajuda, eu tô num desespero, porque eu tinha um número X de clientes e agora eu tô caiu assim muito. Você falou, calma que a gente vai dar um jeitinho e eu vou te ajudar a sair dessa daí para você criar outras ideias. Foi a partir daí que veio tudo e eu tô super feliz, sabia? Eu só tenho a agradecer mesmo. Quem é visto não é lembrado, Fabi. E quem não é visto não é lembrado, é isso mesmo. Quero ver vídeos, é assim que eu quero ver vídeos de todos, eu sempre peço. Faz o vídeo, me marca lá, @FabiRepórter, ver o quanto a comunicação e o empreendedorismo andam juntos. Tem uma frase da Brené Brown que eu acho que define muito o momento do empreendedorismo e da comunicação. Vulnerabilidade não é ganhar ou perder, é ter coragem de se expor, mesmo sem poder controlar o resultado.